ria e enriqueça. Episódio: De onde viemos? Eis a grande questão. A dúvida que há milênios tem fritado os miolos de filósofos, cientistas e gente como nós, que leu meia dúzia de livros, alguns jornais, talvez aquela revistinha antiga do Almanaque Sadol, ou algum volume da volumosa e interminável Enciclopédia Barça. Há controvérsias, no tocante às respostas que foram apresentadas, cada um querendo tirar uma lasca pro seu lado. Mas no fim, ninguém chegou a conclusão nenhuma, nem nós. Para os católicos e judeus, viemos de Adão e Eva, numa das etapas da criação. Tá na Bíblia. Contudo, mais pra frente, num episódio funesto, Caim matou Abel. Foi expulso do paraíso, e foi morar na terra de Nod, que fica a leste do Éden, onde casou-se e teve filhos. Não vou entrar em detalhes de religião nenhuma, cada um tire suas conclusões, ou vá ter com um rabino. Mas algum detalhe escapou aqui, e talvez isso e mais outras coisas é que tenham criado em Nietzsche o repúdio às religiões, martelando aqui ou ali, Deus, e qualquer um que a ele fosse adepto. Para o hinduísmo. Isso mesmo, aquele das cobras que saem de dentro do cesto ao ouvirem uma flauta mágica. Para eles o deus Brahma é quem cria o mundo a partir de si mesmo. Essa aqui eu gosto. Mitologia grega. Para esses, do caos, vácuo primordial, surgem Gaia, que é a terra, Tártaro que é o inferno, Eros que é o amor, entre outros. Gaia gera Urano que é o céu, e juntos criam os titãs, que não são aqueles do grupo musical das paradas de sucesso que conhecemos. O mundo atual nasce após a vitória de Zeus, aquele do raio, sobre os titãs, que não são os do grupo musical. E aí vêm os filósofos, cada um com suas ideias. Tales de Mileto, o da matemática, Anaximandro, Heráclito, Parmênides. Esses três últimos só para enrolar a língua da gente. Platão, o da caverna, Aristóteles, Sócrates, o Mosca, não o do filme, nem o jogador do Corinthians. Santo Agostinho, que defendia sábias ideias de quem? Do cristianismo. Vê se pode. E mais, Descartes, com um mundo criado por um Deus perfeito e racional, Spinoza, com seu panteísmo, Kant, que ninguém entende nada do que fala, Nietzsche, que falava pelos cotovelos. E chegamos finalmente no Big Bang. A teoria da grande explosão. Daí que deve ter originado a expressão Bang Bang, dos filmes do faroeste. O Big Bang veio primeiro que a ida ao oeste, aquele lugar nos Estados Unidos onde tinham umas moças muito bonitas, valentões armados até os dentes, e índios a sair pelo ladrão. Então, para os cientistas, Deus não tem vez na história da criação, nem do mundo, nem de nós mesmos. A própria origem dos homens teria acontecido acidentalmente, há milhões de anos atrás, por coincidência única de fatores climáticos, substâncias próprias para gerar a vida, calor, água e algumas descargas elétricas aleatórias. Só isso, só essas coincidências, sem falar na distância exata que a Terra está do Sol. Um pouquinho a mais para perto do Sol, a sopa teria fervido e evaporado, um pouquinho a menos, estava congelada até hoje, esperando os ingredientes finais. Então, nascemos de uma sopa e de uma descarga elétrica. Mas será que não teria sido Zeus, o do raio, que estava mexendo os pauzinhos? Bem, vai saber. Vamos dar uma paradinha aqui para ver o que disse nosso amigo Charles Darwin, o dos macacos, em sua teoria chamada de darwinismo. Na sua obra principal, A Origem das Espécies, diz ele, que a evolução das espécies ocorre por seleção natural, é mais ou menos como se a natureza privilegiasse quem mais estivesse apto a ela. Dessa teoria é que nasce a ideia de que todas as espécies descendem de um ancestral comum, modificando-se ao longo das gerações. Dessa forma, somos descendentes dos macacos. Quem nunca viu aquela famosa ilustração da escala evolutiva dos homens? Atrás da gente, um monte de macacos evoluindo, e nós na frente. Aquele filme, Uma Odisseia no Espaço, fez uma menção a isso, quando inicia com macacos disputando um pedaço de osso, e depois aparece uma nave no espaço. O darwinismo só não foi perfeito, porque não incluiu a genética, pois Darwin não conhecia os trabalhos de Mendel, aquele das ervilhas. A verdade é que todos estamos errados, com ou sem ervilhas.
Talvez o mais próximo da verdade fosse Nietzsche, não fosse a ferocidade com que queria demolir dogmas já fortalecidos pelo tempo, e suas marteladas a esmo, se fosse uma cartucheira, em vez de martelos, não teria ficado uma instituição sem levar chumbo. A verdade é que quanto mais aproximamos de uma possível resposta, mais perguntas surgem. Vejamos. Qual o melhor das alternativas? Foi o Big Bang que gerou o universo, as incontáveis galáxias, nossa galáxia Via Láctea, sem se preocupar com os intolerantes à lactose, e depois gerou nossa desprezível Terra, que depois numa sopa de substâncias e descargas elétricas, gerou as primeiras células, depois outras, depois uns seres, depois os macacos, e Sócrates, Platão, Nietzsche, Rambo, Chuck Norris, e nós tudo. Ou teriam sido extraterrestres, alienígenas? Se foram eles, o serviço foi mal feito. E mais, se a gente veio desse povo aí de fora, a questão só complica, porque de onde eles teriam surgido? Se para sabermos de onde viemos estamos nesse caos, e para saber de onde vieram nossos progenitores? Progenitores é pai e mãe, viu, acabei de pesquisar aqui. Parece-me que uma explicação não religiosa, mas que tivesse como centro uma figura de um ser consciente, que tenha criado a tudo e a todos, fosse mais digestível para nossos cérebros e nossas almas. E para complicar estamos falando a nível de humanidade, do todo, não chegamos na escala do individual, do eu. Eu mesmo estou mais preocupado para onde eu vou, do que de onde eu venho. Mas isso é história para um outro episódio do Ria e Enriqueça. Até breve.